Vem cá, você já bateu um papo com um baiano e não gostou da conversa? Pois é, Caio Costa, investidor de Private Equity e que trabalhou anos como banker, inclusive ao meu lado no Deutsche Bank, tanto no Brasil quanto em Nova York. Antes disso, ele foi até C-Level. Caio é um cara que você precisa conhecer. Ótimas histórias, bom papo, super bacana. Grande Caio Costa, um dos nossos primeiros episódios do Diário de um Banker. Eu sou o José Securato e é um prazer estar aqui com você. Me fala assim, em um minuto, quem é você? Como é que foi a sua jornada na sua carreira? Bom, eu sou... obrigado por estar aqui, por me convidar para participar desse podcast, que eu tenho certeza que será uma jornada de bastante sucesso, bem informativo e que seus espectadores aí vão apreciar bastante. Em um minuto, eu sou baiano, venho de uma família que não tem nenhuma relação com o mercado de capitais, resolvi seguir esse caminho, né, ao longo da minha faculdade. Na minha formatura, eu comecei a minha carreira profissional na Arthur Andersen, uma das maiores empresas de auditoria do Brasil. Tive o privilégio de participar de quase todas as privatizações do setor elétrico e depois da Telebrás, que para mim representou um grande divisor de águas. Depois fiz MBA nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, e de lá para cá passei 20 e poucos anos em investment banking e mais recentemente mudei para o buy side. Agora eu sou gestor de fundos de investimento já certificado pela Ambima e aprovado pela CVM. Opa! Dia 2 de janeiro de 2025. Boa. E aproveitando o gancho, então você é baiano, você estudou aonde e que time de setores? Torço pro Vitória, estudei na escola americana lá na Bahia, a minha vida inteira, e no último ano, quando eu resolvi que eu ia fazer faculdade no Brasil e não queria morar nos Estados Unidos naquele momento, eu mudei para o Colégio Anchieta, que é um desses colégios bem intenso, preparação para o vestibular. Depois eu estudei na Unifax, que é uma das principais faculdades de administração lá da Bahia. Passei na Federal também, mas era uma época da nossa história que tinha consistentes greves, etc. Então, quem entrou junto comigo se formou com 6 anos e meio de período de estudo. Eu achava que eu não podia ficar tanto tempo esperando para me formar. Tá certo, faz sentido. E, bom, então isso é uma prova que dá para trabalhar como banker vindo da Bahia, vindo do Nordeste. Você conhece muita gente do Nordeste aqui trabalhando no mercado financeiro brasileiro? Tem bastante gente. A gente tem o privilégio de ser bastante criativo, né? Então, eu digo que não é óbvio, não é o caminho mais tradicional. Alguns diriam que nós não temos o pedigree do mercado financeiro. Lá tem muito poucas instituições financeiras de origem do Nordeste. Teve lá o Banco Econômico, o Banco da Bahia, alguns outros no passado. Hoje em dia tem talvez um dos sócios do Banco Master, que é baiano, e aí depois como banqueiro mesmo, né? Mas cada um faz seu jogo e encontra o seu caminho. O meu foi via auditoria, privatizações, aí muita transação de M&A durante esse processo e depois o MBA. A maioria dos outros baianos que eu conheço no mercado financeiro fizeram também algum caminho pré-MBA e depois do MBA entraram em investment banking. Então o MBA foi determinante nessa jornada? Sim. Eu digo que eu fui para o MBA no primeiro dia que eu de aula, eu já sabia o que eu queria. Enquanto tem muita gente que chega lá, eu quero isso, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou decidir as we go. No primeiro dia de aula eu sabia, eu quero fazer investment banking, eu estou aqui com esse propósito, quero seguir essa carreira. E isso eu acho que também foi determinante na minha decisão, porque uma das coisas que é muito importante, que sempre foi critério de decisão para mim, por te conhecer muito bem, eu sei que para você também
que o candidato saiba exatamente o que ele quer, saiba exatamente por quê. Afinal de contas, é uma carreira que a gente gosta muito, a gente aprende muito, faz muita coisa interessante, mas exige demais, é muito exigente. Tem horas longas, sábado, domingo, feriados, tem que abdicar muita coisa da sua vida pessoal. Então, você precisa saber o que é, onde você está entrando, por que você vai fazer aquilo, e que não seja só por dinheiro. E para mim isso era muito, muito óbvio. Excelente ponto. Eu sempre reforço isso com o pessoal que me segue. Você trabalhou como investment banker por muitos anos. Eu perdi a conta de quantos anos. Você trabalhou em investment banker em São Paulo e em Nova York. Você trabalhou em bancos como Deutsche Bank, Nomura, ING e até no Indusval aqui no Brasil por um período pequeno. Eu queria saber quais aspectos de investment banking foram importantes para moldar o Caio Costa, que está aqui na minha frente hoje, e foi determinante para te trazer onde você está hoje. Boa pergunta. Eu diria que um pouco do que eu descrevi aqui no começo, né? Eu sempre fui muito focado e sabia o que eu queria, onde eu queria chegar. Então, eu coloquei isso como uma prioridade na minha vida. E, inclusive, por algum período, abri mão de outros aspectos importantes também, né? Porque eu acredito que a vida é um tripé, pessoal, profissional e família. Em alguns momentos, eu abdiquei de outros pés desse tripé. Uhum. E achei que isso era o que era importante para mim naquela fase. E depois você corre atrás para buscar o prejuízo, né? Mas principalmente, eu diria que principalmente investment banking ajuda você a construir esse lado do foco, da dedicação, da diligência, da disciplina, saber que a diferença entre o material bom e o extraordinário que você vai usar numa apresentação é justamente isso. A próxima milha é aquela última meia hora. Cara, tudo bem, se eu sair do escritório às 3 da manhã ou 3h30, faz diferença, tanto para o sono quanto para a qualidade do material. Então, eu priorizei a qualidade do material. E aí abri mão do sono. E muitas vezes na minha vida fiz isso. E aí no final isso se traduz em consistência, né? Você consistentemente está outperforming, está fazendo melhor, está mais preparado. Porque no final das contas, e só depois dos 15, 20 anos de banking você consegue entender isso, a parte técnica é difícil, demanda muito detalhe, você tem que fazer bem feito, mas você pode uniformizar, todo mundo faz. Os concorrentes fazem, é básico. Aonde você faz o a mais na interpretação, como você vai construir a história, como você vai colocar a transação de pé, aonde que você vai, quais são os levers lá que vão fazer diferença. É aí que você vai pegar o CEO, o acionista, e vai realmente se diferenciar na hora de um pitch do IPO, na hora de um pitch de um deal grande de M&A ou de um sell side relevante. Porque todo mundo vai estar lá, vai estar com análise bem feita, vai estar com valuation, vai ter um range um pouco mais alto, um range um pouco mais baixo, vai ter mais... na construção da história, do posicionamento, de como você triangula o valuation, como você estrutura a defesa daquele valuation nos diferentes fóruns que você vai ter que apresentar aquilo, aí que está a diferença. E isso aí é horas que se acumulam no bom sentido, né? Meia hora a mais que você ficou no deal anterior vai te ajudar a ser mais produtivo, e aí a meia hora a mais nesse novo deal já vem com mais valor agregado, e assim vai, é sempre on top of, nunca é uma conta de soma zero. Isso que é interessante dessa carreira.
Eu brinco com o pessoal que Investment Banking é um esporte de alta performance, né? Então não tem bobo trabalhando em Investment Banking. Todo mundo é extremamente competente, é lutador, sabe o que está fazendo, e para você se diferenciar realmente vai ser nos detalhes. Eu ia falar isso, né, que eu gosto muito de esporte. Para mim, Olimpíadas é o ápice do planeta. Eu sei que todo mundo que está ali não está ali à toa. Então, dito isso, largam os 8 caras mais rápidos do mundo nos 100 metros rasos. Vão começar na competição os 60 melhores tenistas do mundo. O campeão olímpico, ou de qualquer categoria, qualquer esporte, ele pode ser ou o mais fora de série, ou o mais superdotado, ou o cara que é mais insightful, etc. Mas com certeza, acima de qualquer coisa, ele foi o cara que trabalhou mais. E um ciclo olímpico são 4 anos. Se você perguntar para César Cielo, para qualquer medalhista de ouro, ele vai te falar a quantidade de sacrifício, tudo que ele abdicou, tudo que ele abriu mão, todos os batizados, todas as festas de família, etc., para ter aquele ouro olímpico. E aquilo é para a vida toda. Então, o que você vai aprender, o que você vai fazer em banking é uma parte da sua carreira, mas é para a vida toda. Você tem que sempre pensar em make the most out of it, né? Conseguir fazer o máximo que você puder naquele tempo ali, que pode ser uma carreira de 2 anos, 5 anos, 10 anos, ou 20, mais de 20, como é o meu caso. Falam que a carreira média de um banqueiro, eu ouvia isso, era 12 anos. Só que tem lá os caras que têm 30. Então, a maioria ficou no caminho, né? Você vê no andar lá daqueles em Nova York, tem lá 2 caras com 30 anos e tem 100 caras com 2, 3 anos, né? Os analistas, né, que são 80 analistas de 1 ano, 60 analistas de 2 anos. Então, em 300 no andar, cara, né? Como que a média dá 12? Um monte de gente vai embora no meio do caminho, né? Muito demandante. E não é ponto negativo isso. Cada um tem o seu tempo, os seus incentivos, motivações, etc. E oportunidades, né? Porque no final das contas, quando você está num banco de investimento de primeira linha ou numa boutique de M&A de primeira linha, ou aonde você estiver performando no alto nível, você vai estar sempre numa vitrine e vai ser toda hora vai ser assediado, é normal. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta agora relacionada à parte boa de Investment Banking, né? Da sua trajetória em Investment Banking, o que você sente mais falta hoje, já que hoje você não está em Investment Banking? As relações que você constrói, tanto dentro de casa quanto com os clientes e a construção do seu network. Eu acho que isso é a melhor coisa de Investment Banking, porque você constrói um network de muito valor agregado. Tinha um chefe meu no UBS, lá quando eu estava First Year Associate, que me falava, você está num deal trabalhando, como no meu caso, eu trabalhei num deal com a Procter & Gamble. O cara do lado do cliente que você vai interagir vai ser um cara do seu nível, um middleman ali, um gerente, etc. Só que esse cara, daqui a 6, 7 anos, quando você for um diretor, ele também vai ser um diretor. Aí mais 6, 7 anos, quando você for um managing director, ele também vai ser um C-level, etc. Então você estabelece o relacionamento agora e leva ele para sempre. Então, quando você começa nessa carreira, você pode ter certeza que dentre os seus colegas vão ter alguns C-level, alguns caras que vão virar seus clientes no futuro. Dentre as suas contrapartes nas transações, vão ter alguns C-levels ou que vão ser seus clientes no longo prazo. E aí é que
é que tá. Eu vejo, por exemplo, bankers aí de bastante sucesso, de renome, não vou mencionar nomes aqui, mas eu encontro no clube e estão hoje me cobrindo como banqueiro, me levando ideia de transação, etc., ou me assessorando, e em algum momento trabalharam para mim, ou foram meus chefes, etc., e aí essas relações ficam. Para mim, isso é a coisa mais interessante, que em banking, eu acho que mais do que qualquer outra carreira, ou mais do que eu estou exercendo hoje, tem essa oportunidade de construção de relacionamento, network. E depois a construção do meu work ethics, né? A minha ética de trabalho, né? De trabalhar duro, longas horas, disciplina, etc., que a carreira exige e que, para mim, é condição básica para qualquer profissional. Não importa o que você vai fazer. Se você quiser ser um médico de sucesso, a maioria dos médicos que eu conheço começaram como médico e viraram banker. Eu não conheço ainda nenhum banker que virou médico, mas se você um dia quiser ser médico, virar a ética profissional que você aprende nessa carreira vai ser útil para você naquilo ali. Legal, legal. E me fala uma coisa que você não sente falta dos seus tempos de investment banker. Eu também não sinto falta dessas longas horas. Aquele negócio de virar à noite, ficar lá, e aí no dia seguinte, 7 horas da noite, você ir para casa depois de uma noite virada, cheirando sei lá, sovaco, Deus me livre, dói fisicamente, né? Isso aí, graças a Deus, passou, ficou foi bom, me ajudou a construir quem eu sou hoje, mas... Boa, muito boa. Em alguns segundos, a gente vai falar um pouco sobre carreira. Se esse é um assunto que te interessa e você ainda não decidiu o que você quer fazer no mercado financeiro, leia De Cabeça no Mercado Financeiro, 6 passos para se tornar um banker. São 2 metades. A primeira vai te ajudar a escolher a sua carreira, passar nos processos seletivos. A segunda metade vai te ajudar a entender cada uma das diferentes opções de carreiras no mercado financeiro. Vale a pena você consultar. Esse livro vai te ajudar bastante. Agora eu quero mudar a discussão para carreira. Muita gente interessada em carreira, muita gente que acha que quer investment banking, mas depois acaba descobrindo que não é isso. Tem gente que investe e acaba confirmando, não é isso que faz sentido para mim. Do seu tempo de investment banker júnior, analista, associate júnior, o que te fez destacar como banker? Para mim, eu diria que a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, disponibilidade. Eu estava sempre disponível. Eu não lembro de um dia que eu virei para um staffer ou para um senior banker ou para um cara que veio me pedir ajuda para fazer um negócio, para eu dizer, cara, não dá, eu tô atolado. Pelo contrário, eu sempre fui fominha de transação e por mais atolado que eu tivesse, eu falava, venha, me dá mais uma, porque você vai... É muito bom, é muito bom. Né? A verdade é que investment banking, assim, 90% das coisas que você trabalha não vão fechar, não vai ter sucesso. Eu não sei se é pior a estatística ou é melhor do que essa, né? Tem gente que tem mais sorte e menos sorte do que eu, mas sei lá, é um número que me soa razoável. E quanto mais você faz, mais você aprende. Então, para mim, eu estava sempre disponível. Isso número 1. 2, cara, sempre o cara te pediu, faz lá um pitch para Casa do Pão de Queijo. Aí faz lá uma market overview, não sei o que, e aí um valuationzinho ali básico, não sei o que lá. Se você, além disso, fizer mais A, B e C, cara, internamente você já ganha ponto pra cacete. Uhum. Com o cliente, mais ainda. Eu lembro que um dos primeiros
deals que eu trabalhei, né? Na verdade, a gente estava fazendo um pitch de um hostile takeover defense, que é uma transação que não tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos você tem algumas transações que aqui a gente não tem. E por isso que eu fiz muita questão de, quando terminar o MBA, passar um tempo trabalhando nos Estados Unidos e fazendo domestic M&A. Então, essa empresa tinha sido objeto de um spin-off, ela era uma parte grande de uma empresa muito maior, ela foi spun-off, e aí, por um período, se você fizer uma transação subsequente, a empresa vendedora e ela tem um impacto fiscal gigante, porque é para garantir que você não está fazendo spin-off só por aspectos fiscais. Quando acaba esse período, é usual que essa empresa entre em play. Então, esse era o nosso mandato. A gente estava sendo contratado para ficar lá como assessor do board e do CEO, caso ela fosse objeto de um hostile takeover, por estar no final desse período de tax burden. Então, a gente tinha que fazer análise. Quem poderia comprar, quem que poderia ser os potenciais compradores, quanto que cada um desses caras poderiam pagar para a transação não ser dilutive, quem teria mais... Aí, beleza, estamos lá fazendo trabalho, não sei o que lá, sei lá, 8, 10 pessoas no time trabalhando, né, virando noite e tudo mais, fazendo um book daqueles de 100 e tralalá páginas. Aí o baiano aqui resolveu fazer, cara, eu vou fazer para cada uma dessas potenciais compradores aqui uma análise de sinergia. Aí, sinergia de receita, sinergia de custo, de SG&A, papapá, né, qual que tinha né, uma estrutura semelhante de fornecedores, de clientes, etc. E aí, não estava no nosso script, não era assim do padrão nosso do BS na época de book de hostile takeover defense, mas eu fui lá fazer. Cara, o cliente contratou a gente e ele falou na reunião, olha, vocês foram os que fizeram o trabalho mais profundo, porque todo mundo fez o trabalho até aqui e vocês também analisaram o que cada um teria de sinergia, que me ajuda, inclusive, a defender, porque tem situações em um hostile takeover que você não tem defesa, você tem que capitulate, né? Vai ter que vender. E aí eu tenho que ver para o meu acionista qual que é a melhor das alternativas ex ante. Então me ajuda já ter aqui uma ordem de prioridade, quem que eu falo, quem que eu não falo, na hora que eu começar a receber as ligações. E aí a gente terminou pegando esse mandato. Eu saí do banco 3 meses depois, eles receberam o Bear Hug Letter, receberam a carta de terminaram sendo objeto de um hostile takeover, mas eu não vi a transação se completar. Acontece também. Né? Caramba, pô, teria sido legal, hein? Teria sido legal. E agora eu queria que você contasse um pouquinho da Force e como que a sua atuação ou a atuação de um banker na Force se compara com uma atuação em investment banking. A Force é uma gestora de private equity focada em growth. A gente levantou o primeiro fundo do que hoje se chama ESG no Brasil, que era um fundo de clean technology, tecnologia limpa. Naquele tempo não tinha ainda o acrônimo e não tinha tanto foco no social. Nesse primeiro fundo nós fizemos 8 investimentos, já saímos de 6 e ainda tem 2 no portfólio. Eu sou conselheiro de uma dessas empresas. O que o banker faz, ajuda e agrega valor num fundo de private equity? A gente tem muito a visão transacional. Então, tanto no momento da aquisição, tem muito mais experiência e foco na análise, na negociação, nas discussões de governança. Tudo bem que
eu digo que hoje eu já tenho uma visão muito mais do que é realmente importante e o que não é na governança. Eu negociei já dezenas de acordos de acionistas na minha vida, mas eu tinha lá uma lista de pontos, meio que com o advogado, só que eu nunca tive uma visão tão clara do que é muito importante e do que dá para abrir mão. Hoje eu já sei, hoje eu tenho uma visão muito melhor do que não dá para abrir mão naquela lista, porque na negociação você tem que dar algumas e ficar com algumas, e hoje eu tenho uma visão muito mais clara. Quando eu mando uma proposta, eu peço lá a lista do Papai Noel. Eu sei aquelas que não dá para abrir mão da minha lista, e eu não tinha tanto essa visão antes. Mas também eu digo que eu trouxe muito para a mesa do lado analítico, financeiro, a visão mais estruturada de estrutura de capital, de garantias, etc., que não é tão usual para os meus sócios. Um é ex-consultor, o outro é ex-executivo de multinacional. Eles têm outros pontos bem importantes para trazer para a mesa. Por exemplo, o ex-consultor é um cara que é super disciplinado, focado em processo dia a dia, post-merger, post-acquisition, né, no caso, colocar ali rotinas de monitoramento, etc. Faz isso muito melhor do que eu faria. O outro tem muito mais experiência em relacionamento com o acionista, em negociação ali do dia a dia, em se posicionar, às vezes em situações críticas nas discussões de acionista para acionista. Isso também é um pouco de característica pessoal, mas tem mais a ver com quem é executivo, menos com nós como bankers, mas eu acho que traz muito para a mesa. Lembrando que, né, comparar private equity no Brasil e nos Estados Unidos são bichos de natureza muito diferente. Nos Estados Unidos, a maior parte da agregação de valor vem da estrutura de capital. Aqui, a maior parte da agregação de valor vem da construção e gestão do negócio. No meu business, por exemplo, que eu estou investindo em growth, eu estou dando dinheiro para uma empresa que tem, 70 milhões de faturamento, chegar em 500, 1 bi. Esse cara, nesse momento, estrutura de capital é muito menos crítico para ele do que processo, go-to-market strategy, etc. Só que à medida que você sai de 70 para 150, para 300, para 500, isso vai mudando, porque você precisa financiar esse crescimento, né? Tem uma das empresas no nosso portfólio que eu cheguei e a empresa já estava com o problema. A gente investiu nela, ela faturava 60 milhões de reais, e em 2023 ela teve um EBITDA de 60 milhões de reais, com faturamento de 400. Para fazer todo esse crescimento, capital de giro. E aí a estrutura de capital dela já estava completamente fora desenquadrada para o tamanho do negócio, para o risco do negócio, etc. Então, nessa hora, a experiência do banker agregou bastante valor. Então, fazendo algumas pontuações, né? Então, num fundo de private equity, você vai ter algumas verticais, para colocar dessa forma. A primeira vertical é transacional, aí você tem uma vertical operacional e de governança, que é o dia a dia da empresa, e você tem uma terceira vertical, que é a vertical de captação de dinheiro. Sim. Eu achei interessante uma coisa que você colocou, que o investment banker, ele trabalha na transação, mas quando a gente fecha a transação, a gente pula fora, né? A gente pega o nosso success fee e vai para a próxima transação. E você não. Agora você tem que viver a transação que você fez. Você tem que conviver com a governança e o acordo de acionista que você negociou. E isso trouxe uma experiência diferente. Exatamente. E aí são situações diferentes nesse sentido, porque aí
Eu tenho que ter a disciplina, né? Antigamente o deal, eventualmente você tem um call ali semanal e aí depois você tem as interações normais, tanto com o comprador quanto com o vendedor, o outro lado, o advogado, etc. Aqui eu passo a ter, né, por exemplo, toda segunda de manhã eu ligo para o CEO da investida que eu estou no board. E aí, beleza? Como é que tá? Não sei o quê, quais são as coisas, o que tá na mesa, quais são as prioridades, etc. Aí, eventualmente, tem uma reunião de comitê, alguma coisa. E aí, a reunião de board uma vez por mês, você já está tratando dos assuntos que fizeram parte do dia a dia da semana, das semanas que levaram até aquilo ali, o resultado do mês passado, etc. Mas você tem que estar muito mais próximo do cara, vivenciando junto com ele o dia a dia do negócio. Como banker, você está a 10 mil pés. Você não está muito focado no actual, né? Em como está vindo o actual. Você tá focado mais no forecast. Né? Então, como um gestor, você tá com o olho no forecast, mas você está ajudando o cara a tocar o actual dia a dia. Porque você sabe, a inclinação da curva é muito difícil de mudar. Uhum. Então, você põe uma inclinação e aí depois você tem que garantir que o actual está andando, porque se você está partindo de 100 para chegar em 120, se você, por acaso, tropeçou e vai ter que partir de 90, para você chegar no 120, é outra inclinação da curva. Cara, não vai chegar mais. Verdade. E para eu aprender aqui, estou gostando muito dessa papo, o que você aprendeu que é um non-negotiable? Só me dá um exemplo. Acesso à informação. Né, é normal que você, como acionista da empresa, você tenha informação no board, você tenha... né, mas, por exemplo, né, para a gente conseguir ter mais visibilidade do que está acontecendo no actual, do que está acontecendo no dia a dia da companhia, eu preciso ter mais acesso à informação do que o board book, aquele orçado realizado que eu recebo uma vez por mês no conselho. Eu preciso ter mais do que isso. Eu preciso ter quebras adicionais. E aí, precisa estar bem claro num acordo de investimento que você vai ter acesso a isso. No limite, eu vou colocar uma pessoa minha lá para desenhar os relatórios que eu vou ter que receber semanalmente, no ínterim, entre uma reunião de conselho e outra, etc. Eu tenho que receber muito mais do que o standard boilerplate lá do board book para poder eu conseguir influenciar no que está acontecendo na companhia e eu poder tomar providências e ações e garantir que o gestor está fazendo isso de uma maneira muito mais tempestiva. Boa. E agora olhando para o empreendedor, para o empresário. Uhum. Quando que você acha que um empreendedor, um empresário deveria conversar com uma empresa de private equity como a Force? Né? Que tipo de pessoa, de empreendedor tem mais a se beneficiar fazendo uma parceria estratégica com um banker como você? Assim, né, pela minha experiência até hoje, aí, né, do que eu acumulei na minha vida como banker e depois agora como investidor. Para mim, tem uma... Né, a maioria das pessoas que estão nessas posições, elas são... E aqui no Brasil, elas são guerreiros por natureza. E líderes. E aí, todas essas pessoas têm uma tendência a ter egos mais inflados. Então, aquele que vai conseguir apreciar mais dessa interação, tirar mais proveito dessas oportunidades, é aquele que tem mais humildade e está mais aberto a ouvir. Porque tem muita coisa que a gente vê, fala, por exemplo, numa reunião de conselho. Cara, isso aqui não está no caminho certo, isso aqui vai dar ruim. E
o cara começa, em vez dele, puta, senta aqui, me ajuda, vamos ver, me fala o que você pode, ou para quem que a gente vai ligar agora para poder resolver esse problema, quem que a gente vai trazer para a mesa, qual o recurso que eu preciso ter à mão aqui para conseguir resolver isso antes que dê ruim. Uhum. Esse é o perfil do cara, porque a tendência normal é do cara começar a ficar defensivo e querer se proteger e construir uma narrativa para tentar justificar a decisão que ele tomou, o caminho que ele tomou, e não ter humildade para fazer a mudança que ele precisa fazer, e aí a tendência é dar ruim. Faz todo sentido. Você percebeu como tem poucos negros e mulheres no mercado financeiro? Nós fizemos um programa para mudar essa situação. You Win Bank, 100% gratuito. Esse é um programa de inclusão de negros e mulheres no mercado financeiro através da educação. Informe-se ou recomende para alguém que possa aproveitar desse programa. Vou mudar de página agora, hein? Eu quero que você me conte um case, né? Eu quero uma transação real. Você já deu vários exemplos pra gente, então acho que o pessoal vai ficar bem feliz. Mas agora eu queria que você falasse de uma transação que você participou que foi especial para você. Tiveram várias, mas eu diria que talvez uma que foi bem emblemática, que né, pelo tamanho, pela natureza, etc., foi a transação da fusão da Santa Elisa com a Vale do Rosário, que eram duas usinas de açúcar e álcool, referência no Brasil, e lá ainda nos idos de 2006, 2007, foi um período muito, muito ativo, um período de transformação nesse setor. Foi quando começaram a vir os estrangeiros e colocar dinheiro no setor, que veio a Shell, que veio a BP, né, formando a Raízen ou formando a BP biocombustíveis, a Louis Dreyfus entrou, as tradings internacionais, e aí a Cosan estava ganhando bastante escala e, por motivos óbvios, eles tinham interesse em comprar uma dessas usinas ou as duas, que na verdade eram mais do que uma usina, né? As duas juntas teriam, sei lá, 7, 8 unidades. E eles fizeram uma abordagem no estilo Cosan para comprar um dos acionistas maiores, mais um grupo que viria junto com ele, e eles comprariam 51%, e aí depois incorporava e tratava os minoritários como eles quisessem ser tratados como desse, né? Cada acordo de acionista ou cada estatuto social vai ter proteções maiores ou menores para os minoritários. Você trabalhou em que ponto? Eu estava trabalhando para a Santa Elisa. Por quê? O maior acionista da Vale do Rosário também era acionista da Santa Elisa. E aí ele trouxe essa situação para a gente, que ele era o fiel da balança. Se ele tivesse junto com a Cosan comprava, chegava nos 51% e comprava. Se ele não tivesse, a Cosan dificilmente conseguiria comprar. Uhum. Aí nós fomos para o mercado, como Santa Elisa, para tentar achar alguém que apoiasse a transação, botasse um cheque adicional de equity para a Santa Elisa comprar. E aí, em uma das reuniões com um dos fundos de private equity, que já tinha feito bastante diligência, o cara chegou na mesa e falou: olha, o meu dinheiro vale mais do que o seu. Como assim? Porque o seu você já é acionista há X anos, desde a fundação, não sei o que lá. O meu dinheiro novo é o que vai viabilizar a transação. Aí a gente ouviu aquilo e falou: cara, não está certo isso. Saímos da sala e falando para os acionistas: olha, deixa a gente fazer uma ligação, porque esse caminho aqui não vai dar o resultado que a gente gostaria. Aí nós ligamos para um dos grandes bancos comerciais do Brasil e conseguimos que eles dessem o cheque e financiassem a aquisição. E aí terminou que conseguimos comprar a companhia, fazer uma fusão e
né, o grupo Soteliza Vale se tornou um dos maiores grupos de açúcar e álcool do Brasil. Aí depois tiveram outros desdobramentos que a gente pode contar num outro episódio. E qual foi o tamanho desse deal, você lembra de cabeça? Cara, foi um deal de mais ou menos, na época, era um deal ali de uns 2, 3 bi de dólar. Né? E esse cheque que foi dado era um cheque de uns 900 milhões de dólares. Caramba. É quase um leverage buyout. Foi quase um leverage buyout. E aí envolveu, no momento subsequente, vender alguns ativos, teve alguns spin-offs, etc., para ajudar a pagar essa conta. E tinha mais coisas relevantes que estavam mapeadas como obrigação que o management teria de fazer, que ele não fez. Aí, as cenas dos próximos capítulos. Fica aqui o teaser. Boa. Você vai ter que voltar, então. Vou ter que... Já cavei um comeback aqui. Já cavei um segundo episódio. E me fala o melhor deal que você não fez. Aquele que você trabalhou, que brigou, mas M&A não é Mergers and Acquisitions, é Misery and Agony, e aí a coisa não saiu. A fusão da Sadia com a Perdigão. Essa a gente trabalhou juntos. Trabalhamos juntos. Essa daí, cara, não saiu. E, infelizmente, porque o fundamento econômico da transação era óbvio e estava tudo lá. Tanto é que depois ela veio a acontecer e formou a BR Foods, mas nas nossas mãos não aconteceu. Né? E eu acho que o destino das duas companhias teria sido bastante diferente, porque o momento era outro, a situação era outra, as circunstâncias eram outras. É verdade. E eu acho que teria sido bem diferente o resultado final. Mas depois aconteceu e trabalhamos juntos depois com o Jaime, Jaime Singer, que era um dos banqueiros que pilotou a transação no subsequente quando ela aconteceu. Né? Muito bom. Ficou interessado em Investment Banking, né? Eu sei. Estou de olho. Então, faz o curso de entrada em Investment Banking. E aí você vai dar uma pincelada geral. Quer alguma coisa com mais profundidade? Faz o curso de Valuation. Esse é um curso denso, pesado, tem até projeção. Quer uma coisa mais aderente à realidade, uma simulação de Investment Banking? Aí você tem que fazer o Investment Banking Bootcamp. Securato, na verdade, estou interessado em M&A. Aí já é outro curso. M&A avançado. Tudo que você precisa saber sobre M&A. Você quer treinar transação, aí você tem que fazer Investment Banking avançado. A gente faz um case de M&A e você vai terminar no DCM Edition fazendo o funding desse M&A, ou no M&A Edition fazendo o M&A Pitch Book, Research Edition fazendo o relatório de research sobre a transação. Ficou meio confuso. Não tem problema, me pergunta que eu te ajudo. Agora já vamos indo para o nosso fechamento. Me conta algo extraordinário do Caio Costa que não está no seu LinkedIn. Para você que me conhece muito bem, sabe disso, mas além de banqueiro, ter uma esposa que eu amo muito, uma filha maravilhosa, eu também sou atleta de um esporte olímpico, eu pratico hipismo desde a minha infância, sou criador de cavalos de salto, e para mim essa é uma das grandes paixões da minha vida. Né? Todo ano eu participo de alguns torneios, porque a agenda nunca permite que a gente faça todos que a gente gostaria, mas faço, eu diria, bem feito, num nível amador. Consigo aí competir bem nas provas de 1,20 m, já tive alguns campeonatos paulistas, né? Fui terceiro lugar no brasileiro, nunca ganhei um brasileiro, mas algumas vezes aí top 5 do ranking brasileiro da minha categoria, mas por não conseguir fazer mais etapas do ranking, eu nunca pleiteei nem ganhar o ranking brasileiro, porque tem que ter uma assiduidade muito maior nos concursos, né, para estar pontuando com mais frequência. Uhum. Mas esse daí eu diria que é uma coisa extraordinária que não está no meu LinkedIn. Na verdade, dá para ter uma dica, porque no meu LinkedIn eu coloco
que eu sou conselheiro da Sociedade Hípica Paulista, já fui conselheiro fiscal da Confederação Brasileira de Hipismo, eu acho que isso está lá também, presidente do Conselho Fiscal, que, aliás, quando eu assumi, nós éramos a segunda confederação no ranking do COB, com a segunda pior. Segundo ranking de trás para frente. Entendi. E quando eu saí, eu entreguei ela como a segunda no ranking de cima para baixo. Muito bom. Então conseguimos essa inversão aí. Fazer essa inversão ali, colocando, né, tudo que eu aprendi como banker lá, disciplina, transparência, diligência, processos, né, organizando tudo, porque uma confederação vive de né, verbas do COB, do governo, de projetos de incentivo. Então você precisa ter ali a parte toda super redondinha. Né? E dessa sua outra vida, qual parte você gosta mais? De criar os cavalos, de montar, de saltar, de competir? Cara, eu diria que é bem parelho ali o tanto que eu gosto de criar e ver os meus cavalos performando nas pistas e competir eu mesmo. Eu já venho aí desde 2000 já uns 12 anos, 13 anos, que eu sempre monto cavalos de criação minha. Neste momento, ano passado, eu terminei, como eu estava muito corrido e tudo mais, apareceu uma oportunidade, eu vendi a égua que eu estava montando e tenho outro no pipeline. Aí, para cobrir esse buraco, eu comprei um cavalo de um criador muito próximo, muito amigo meu, e estou montando um cavalo que não é Estância Morada neste momento, mas já tem uns 12, 13 anos que eu monto só cavalo criação minha. E hoje eu posso também me orgulhar do fato de ter criado alguns cavalos importantes a nível Brasil. Talvez hoje qualquer grande prêmio né, do ranking de senior top aqui no Brasil vai ter um cavalo criação minha lá na ordem de entrada, sendo que eu crio muito pouquinho. A gente faz 4, 6 por ano, então eu digo que é uma produção boutique. Não, é uma eficiência grande, né? Uma eficiência grande. A gente, né, estatisticamente, os nossos resultados são, assim, fora de série. Você acha que todo investment banker é competitivo assim, cara? Cara, isso aí também é uma característica comum, né? No final das contas, a gente, né, é competitivo, não tem jeito. É uma indústria que aguça esse lado da pessoa. Se não for competitivo, não tiver essa vontade de ganhar, é difícil ter sucesso nessa carreira. Ainda mais que é uma carreira que exige tanta resiliência, tanta frustração e uma coisa que você falou, que eu sempre falo, consistência. Né? Eu sou um grande admirador do diário Diary of a CEO. E ele sempre termina o podcast com uma pergunta que um outro convidado deixou. Eu tenho uma pergunta aqui para você. A pergunta, e depois você vai deixar uma pergunta para o próximo. Legal. E a pergunta pode ser sobre qualquer coisa. E como você não sabe quem vai ser o próximo, então não é direcionada para você. A pergunta para você é: conte-nos sobre algo que deu errado na sua vida, que acabou sendo muito bom e teve um grande impacto em quem é você hoje. O errado que deu certo. Então, né, é interessante que né, o meu pai, o sonho dele era ser diplomata. E né, minha mãe era né, a professora de uma das melhores escolas de Salvador. Teoricamente, a gente poderia ter estudado lá de graça, né, que é o normal, e ele fez questão que a gente estudasse na escola americana, e quando eu tinha assim, 15 anos, eu já falava inglês, francês, espanhol fluentemente, além do português, e ele, né, o plano era que eu fosse diplomata. E aí o normal seria, como lá não tinha muita faculdade de relações internacionais, e eu achava também que não era muito o propósito, meu pai queria que o plano era que eu fizesse faculdade de Direito, me formasse em Direito e depois seguisse para o Instituto Rio Branco e assim sucessivamente.
Aí eu prestei vestibular para Direito na PUC, e aí na Federal da Bahia e na Unifax, que é onde eu terminei estudando, administração, na Unifax nem tinha Direito, e na Federal foi a última que eu escrevi, vai administração. Aí terminou que, quando eu terminei as provas, de todas, a que eu fui melhor, que eu tive melhor pontuação, foi PUC Direito. Só que eu fugi ao tema na redação, eu zerei a redação e era eliminatório. Então, deu errado. Graças a Deus. Isso eu não sabia. Cara, né, coisas da vida. Foi assim, eu tinha fechado a prova de biologia, de matemática, de história, né, eu tinha ido muito bem na prova de vestibular da PUC. Cara, assim, muito bem. Eu tinha, acho que pontuação para passar em medicina, mas eu zerei a prova de redação, que era eliminatório. E você acha que foi, assim, você se boicotou meio que sem saber? Cara, olhando a tua história aí... E o pior é que eu lembro até hoje do tema, era a Lei de Gerson, entendeu? Levar vantagem. Cara, é um tema mais... óbvio, mas, cara, sei lá, eu não lembro muito o que eu posso ter... O que eu escrevi, eu não lembro o que eu escrevi ali, que o cara da banca falou, você fugiu ao tema, zerado, tá eliminado do vestibular. Eu não sei, mas... eu não acho que foi autossabotagem, porque eu fiz a prova bem feita, eu estava preparado e fiz a prova bem feita para passar, mas... né? Então foi só o dedo de Deus. Dedo de Deus. Uma curiosidade minha que você não sabe, eu entrei na Poli, né, Engenharia da USP. Isso. E eu também fui muito bem no vestibular, só que a minha pior nota foi em redação. Eu tirei 3 em redação, só que naquela época o vestibular da FUVEST, se era eliminatório, você tinha que tirar 3 no mínimo. Então, a impressão que eu tenho é que o cara odiou a minha redação, ele me daria 0, ele só não me deu 0 por pena. Ele falou, esse cara aqui não vai passar mesmo? Deixa eu dar 3 para ele que bomba em outra coisa. Então, eu não contei com esse cara aí, não. Essa ajuda aí, o cara não sentiu a necessidade de me dar essa ajuda, cara. Muito bom. Caio, cara, foi demais. Obrigado. Foi muito legal estar aqui com você. Adorei o papo. Aprendi uma coisa que eu não sabia. Eu achei que não ia aprender nada, mas sempre tem, né? Sempre tem. E foi muito legal.